Vamos lá. Bom, no tempo que eu tinha pensado em gravar esse vídeo, assim que eu vi o vídeo sobre obsolescência programada do Babalogia, do Renan, que também tem o canal Mais Afinal, e aí eu fiquei pensando bastante tempo sobre fazer esse vídeo e fiquei enrolando, sabe como é que é, né? E aí hoje uma colega, Nina Antonioli, colocou uma postagem do Eu País sobre obsolescência programada, e aí isso me reacendeu essa fagulha aí de trazer uma discussão, e como eu tava com preguiça de responder um textão, pensei, bom, acho que é hora de fazer um vídeo, então bora! Bom, primeira coisa assim, ó, toda empresa vai fabricar um aparelho numa linha de montagem, e na linha de montagem envolve vários custos. Custos desde do desenvolvimento do aparelho, né, desenvolvimento do hardware, software, das peças, de novos materiais, seja o que for, tudo isso vai custar alguma coisa, né? E, inclusive, hoje em dia a gente tem muitas fábricas que não fabricam tudo que elas têm vendendo, né? Por exemplo, no caso mais famoso que eu posso citar, é que a Apple, já em várias versões do iPhone, ela utilizou telas da Samsung, né, para fazer para os celulares da Apple. Digamos, ela compra peças da sua maior concorrente, mas isso é uma estratégia de economizar custos para ela, né, e lucrar mais depois, vendendo o próprio aparelho, mas usando a tela da Samsung. Quando tu vai fazer um aparelho, todo esse processo, quanto mais etapas tu colocar, mais aumenta o custo. E, por exemplo, uma etapa que aumenta muito o custo é o controle de qualidade, que é algo que, por exemplo, ele é muito maior em carros. Por exemplo, o controle de qualidade passa por várias etapas, vários testes, né? Tem outros aparelhos que não tem nenhum controle de qualidade, ou coisas que vêm em casa, assim, né? Tipo um chinelo Havaianas, assim, que é uma linha de produção muito rápida, que ele vai para a caixa e vai para a loja e praticamente não passa por um controle de qualidade assim, muito apurado, além do olho do supervisor ali que tá olhando a esteira, né? E o preço dos materiais que se fabrica um aparelho vai fazer toda a diferença na hora do preço final. E aí que entra a história da obsolescência programada. Na minha opinião, a obsolescência programada, eu não vou dizer que ela não existe, mas ela é muito menor do que o fato principal é que as coisas são feitas para durar pouco, mas isso vem da linha de montagem, não uma proposital ideia de fazer aquilo durar pouco de propósito, eu quero que dure 6 meses. É no fato de que eles vão fazer a coisa do jeito mais barato possível, e isso consequentemente vai fazer durar menos. Vou dar um exemplo que quem já abriu um ventilador, já que já tem uns aninhos, vai perceber, o ventilador novo, ele é aquela coisa linda, ele gira para um lado, gira para o outro, e uma das primeiras coisas que estragam nesses ventiladores, mesmo que tu cuide, que ele não derrube, uma hora ele vai parar de girar, e às vezes ele até fica fazendo barulho, porque dentro dele tem uma engrenagem, e quase todos os ventiladores que eu abri nos últimos 10 anos ou mais, essa engrenagem ela era de plástico, né, e isso... pode-se dizer, isso é obsolescência programada. É, e não é. Por quê? Eles estão fazendo ela de plástico, não com o intuito puro de que ele estrague um dia, mas no intuito puro de que custe pouco. Por isso que uma parte grande da culpa disso é nossa. Porque, por exemplo, se tu vai ali na loja, encontra um ventilador da Mondial, por exemplo, eu paguei esse aqui, não paguei R$70 por ele. Tu pensa, é um ventilador, tô com calor agora, preciso de um ventilador, e vou comprar um ventilador da Mondial por R$70. Aí tu olha do lado, tem por exemplo, uma marca que, eu não sei hoje em dia, mas uma marca que eu tinha como um exemplo de durabilidade era a Arno. A Arno eram ventiladores que duravam muito tempo, né? E aí tu olha o preço do Arno, tá mais do que o dobro, R$200 no Arno, né? E aí tu pensa, mas eu vou gastar R$200 por um ventilador, aí eu penso, nem sei se eu vou morar todo o tempo nessa casa que é 110, daqui a pouco eu me mudo para uma casa que é 220, as crianças vão destruir, vão roubar, o que acontece? Tu vai lá e compra o de 70, tu e a torcida do Flamengo. Isso também acontece
com o guarda-chuva. Vocês podem observar, não existe padrão intermediário de guarda-chuva. Se tu for numa loja top, tu vai encontrar guarda-chuvas muito caros, acima de R$ 70, né? Eu pelo menos acho caro um guarda-chuva desse preço. E ninguém nunca compra guarda-chuvas desse preço. Eu não compraria, provavelmente você não compraria um guarda-chuva desse preço. Principalmente por um motivo: a gente perde pra caramba guarda-chuva e tu nunca mais acha. Então tu vai pagar um guarda-chuva que tu sabe, tu tem consciência de que daqui a alguns meses ou semanas tu vai perder ele por aí, tu nunca vai mais encontrar ele, tu vai pagar R$ 100 por ele. O que tu acaba fazendo? Tu compra o de R$ 10 do tiozinho que tá vendendo na beira da estação, né? Que é aquele guarda-chuva que o primeiro momento ele se desmancha, ele vira, escapa haste, quebra. Quando se trata dos eletrônicos, a história vai passar por outros fatores, assim, né? Por exemplo, o El País, ele fala no vídeo, no texto, que um smartphone poderia durar 10 a 12 anos. Isso é uma verdade, porém, isso na prática não é aplicável. Por quê? Primeira coisa, a frequência de troca de aparelhos. As pessoas não trocam seus aparelhos celulares a cada 10 anos. Elas nem querem isso. As pessoas têm uma necessidade de estar com celulares melhores perto dos melhores aparelhos do mercado. Até, inclusive, tem uma busca razoável por aparelhos top, como o iPhone Galaxy S9, né? Eles são os tops de linha, os flagships que ditam tendências, e os celulares intermediários que vêm em seguida, a maioria tenta de alguma forma copiar a tendência que esses estão lançando. Então, por exemplo, no Brasil a média de troca de smartphones é a cada 2 anos, e isso considerando a média nacional, né? A gente tem provavelmente nas classes A e B uma frequência ainda maior de troca de celular anual, e isso perpassa porque, claro, o celular, além de ser um aparelho, né, as pessoas elas querem ter um celular bonito, um celular que chama atenção. Hoje em dia, as pessoas, esse parâmetro mudou, principalmente entre os jovens. Eu já vi uma pesquisa agora, não me lembro a fonte, em alguns países em que boa parte dos jovens preferia comprar um smartphone top de linha a comprar o seu primeiro carro. Isso é uma mudança de paradigma muito grande, assim, digamos, para a minha geração e para a geração atual, né, a galera que está na base dos 20 anos, assim. Isso tem que ser levado em consideração. Então, um celular com 1 ano, 2 de uso, vai perdendo interesse do usuário, né? Então ele vai começar a olhar os celularzinhos novos que estão sendo lançados para comprar para si mesmo. Outra questão é os pequenos defeitos, ou não tão pequenos. Por exemplo, o defeito mais comum, que é a tela quebrada, geralmente custa muito caro trocar. Um caso que eu dou de exemplo assim: uma colega teve a Moto G5 dela, se eu não me engano, teve a tela quebrada. Ela foi fazer a reposição numa autorizada, direitinho, e ela pagou R$ 400 a troca da tela do celular. E quando ela falou isso, eu me surpreendi, porque o celular dela, eu sei, como o Moto G6 já está no mercado, o Moto G5 está na faixa dos R$ 700 no mercado, nas lojas online, por exemplo, né? E isso faz com que ela tenha pago mais de 50% do valor do celular novo, né? Considerando que ela fosse novo, fazendo a troca da tela. E no caso dela ainda deu azar que o celular não ficou bom, né? Então isso tem que ser levado em consideração, né? Peças de reposição, e a manutenção é cara, porque, por exemplo, esse Moto G1 aqui, primeira geração do Motorola, ele tava com a tela quebrada, óbvio, né? Comprei uma tela na internet, é o segundo que eu troco a tela, o G1, até por acaso. Quando foi trocada, ele não ficou 100% bom, e a tela custou R$ 100. Se eu fosse vender ele bom, eu venderia ele por uns R$ 200 no Mercado Livre ou no Facebook, né, no OLX. Então eu já gastei 50% do valor de mercado dele na tela. Porém, eu dei o azar de que a tela não ficou muito boa. É uma tela paralela, não é uma tela original. A tela original dele custa na faixa de R$ 300, se tu encontrar, porque ele já é um modelo obsoleto. Então, não vale a pena para mim trocar de novo essa tela e tentar vender. Então eu tô com ele tem alguns problemas na tela, mas eu tô com ele ainda, usando,
né? Então é uma situação que a gente tem que considerar na hora de uso e compra e venda e reutilização de smartphone. Então deve ter muito smartphone em gavetas aí, esperando uma peça de reposição, ou a mão de obra que custa caro também. Inclusive, claro, tem um mercado hoje em dia, tem vários, você já deve, talvez até visto pessoas que se oferecem para comprar seu smartphone estragado, quebrado, e consertar, e obviamente eles revendem depois, né? Mas são pessoas que têm a mão de obra especializada e tem um fluxo de peças e tal. Mas ainda assim é um mercado pequeno, né? A gente com certeza tem muito celular consertável que não é consertado, está em alguma gaveta ou foi para lixeira em algum lugar por aí, né? Só que existem fatores dentro do celular que impedem ele de viver muito e obriga a troca de peças, e isso não é obsolescência programada. Um exemplo melhor é a bateria, tá? Uma bateria de lítio, que são as melhores baterias que a gente tem, elas têm uma vida útil de aproximadamente 1000 recargas. O que isso quer dizer? Algo em torno de 2 anos de uso, até a bateria começar a dar sinais de senescência. Porque o lítio, ele agarra o elétron quando está na tomada, grosseiramente explicando, né? E ele vai liberando os elétrons ao longo da vida útil dele, que tu tá usando a bateria. Chega uma hora que ele não faz mais isso, né? Ele não troca mais elétrons com a tomada, nem com o teu celular, ele fica inerte e a bateria se torna inútil. E aí tu vai atrás de uma bateria de celular velho, tu vai ver que dependendo da idade do celular, tu vai pagar pela bateria um preço muito alto. Então isso acaba forçando mais uma vez a troca do aparelho da pessoa que está interessada em trocar a bateria do seu celular, acaba trocando de celular, né? Isso em outros fatores, assim, por exemplo, a memória, o armazenamento, ele tem uma vida útil também. Ele pensa que nem um elástico de cueca, ele estica, encolhe, estica, encolhe, estica, encolhe. Tem uma hora que ele estica e não volta mais, né? E aí fica aquela cueca que todo mundo deve ter na gaveta, que cheia de ondinhas, né? Porque o elástico já não faz mais o trabalho dele. Processadores também têm uma vida útil, né? E muitos deles morrem antes da hora, porque a gente está falando de filamentos eletrônicos mais finos que o fio de cabelo, então um choque térmico às vezes é suficiente para queimar um processador. Um exemplo inerente a qualquer aparelho eletrônico é que, por exemplo, na aviação se usa computadores de gerações muito velhas, chipsets, justamente porque já sabe da confiabilidade daquele modelo, né? Modelos top de linha não são usados em computadores de bordo de aviões, porque apesar deles terem mais capacidade de processamento, geralmente eles são ainda uma incógnita quanto à durabilidade deles. Talvez possa ser, dá pra fazer um paralelo assim com o motor de carro, sabe? Às vezes tem grandes motores lançados cheios de tecnologia no mercado, mas em questão de alguns anos, quando eles vão passando dos 100 mil quilômetros, por exemplo, eles começam a demonstrar que eles não têm a mesma capacidade guerreira de um Gol 1.0 95, que já está com 400 mil quilômetros e só troca o óleo e vela, né? Não tem essa resiliência, né? Então isso é inerente ao aparelho eletrônico, tá? E eu não estou querendo dizer que a obsolescência programada não exista. A Apple, por exemplo, faz isso descaradamente, inclusive já admitiu algumas vezes, que eles vão obsolecendo os aparelhos, principalmente na questão do software, né? Eles vão abandonando o suporte, a Apple Store vai ficando cada vez mais reduzida para aparelhos mais antigos, e isso acaba forçando a pessoa a comprar um aparelho mais novo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, ele até ficou muito longo. De repente, mais além, eu faço um vídeo falando sobre outras coisas que eu já percebi, assim, sobre, principalmente na questão ambiental, né, desse assunto, que a parte ambiental é uma parte dolorosa de lidar com essa questão, assim, da obsolescência programada, tá? Bom, comenta aí a tua opinião, o que tu acha desse assunto, tá? E obrigado aí pela atenção.